Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, você que nos acompanha por meio das nossas redes sociais, por meio da nossa página no Facebook, Instagram e do nosso canal no YouTube. É uma grande alegria ter você junto conosco, rezando nesse dia de hoje, dia em que nós celebramos a festa de São Padre Pio de Pietrelcina. Então, queremos nesse dia de hoje colocar-nos realmente na presença do Senhor para assim podermos meditar na sua palavra e para que, a exemplo de São Padre Pio, nós possamos também ser fiéis e obedientes à palavra de Deus, ao chamado do Senhor em nossas vidas. Então, nesse dia de hoje, em que nós celebramos o dia de Padre Pio, que seja realmente para nós todo um dia especial, todo um dia diferente, onde a gente possa realmente aprofundar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e, seguindo o exemplo de São Padre Pio, também dar o nosso sim a Deus, nosso sim na busca da santidade, nosso sim ao serviço do Senhor. Então vamos iniciar esse nosso momento. Hoje nós vamos estar rezando o terço de Padre Pio e vamos estar meditando na palavra de Deus, né? Então vamos iniciar assim esse nosso momento rezando todos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de nós darmos início ao terço de Padre Pio, quero convidar você para daí da onde você está, você possa silenciar o seu coração e, na presença de Deus, nesse momento, colocar as suas intenções, os seus pedidos de oração, aquilo que você traz para rezar nesse dia de hoje, nessa manhã de hoje. Vamos colocar diante do Senhor as nossas intenções, nossas orações, apresentar diante do Senhor os nossos pedidos. Queremos rezar aqui de modo particular pelo Santo Padre, o Papa Leão XIV, rezar por os bispos, padres, diáconos, rezar por todos os leigos, rezar pelos cristãos que sofrem perseguição. Quero colocar também nas intenções desse terço, nesse momento, por todos os enfermos, aqueles que padecem em leitos de hospitais, em suas casas, aqueles que se encontram enfermos, os abandonados, encontram-se em asilos. Rezar por todos aqueles marginalizados, por a conversão de todos nós pecadores. Queremos pedir que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós e perdoe os nossos pecados, transformando a nossa vida, nossa história e nos dando realmente a graça da conversão. E rezemos juntos, dizendo assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos rezar assim. No lugar do Pai Nosso, nós vamos rezar assim. Eu vou falando de modo mais pausado e você vai repetindo daí junto comigo, tá certo? Santo Padre Pio, vós que sofrestes durante 50 anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor à Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. E nós vamos rezar assim, no lugar de cada Ave Maria, nós vamos rezar assim. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 E rezemos juntos, dizendo assim: Santo Padre Pio, vós que sofrestes durante 50 anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor à Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. Rezemos juntos, Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 E rezemos juntos dizendo: Santo Padre Pio, vós que sofrestes durante 50 anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor à Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 Rezemos juntos, Santo Padre Pio,
vós que sofrestes durante 50 anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor à Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 Santo Padre Pio, vós que sofrestes durante 50 anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor à Eucaristia e a Jesus Cristo, amparai-nos. Santo Padre Pio, amparai-nos e socorrei-nos. 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 E rezemos juntos essa Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nós queremos concluir assim, meditando na palavra de Deus, no Evangelho do dia, que encontra-se em Lucas, capítulo 8, versículos de 19 ao 21. Lucas, capítulo 8, versículos de 19 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Alguém lhe comunicou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje, nós vemos aqui Jesus que alarga, aumenta mais ainda a sua família. Aqui nós vemos Jesus aonde nesse texto que nós meditamos, Jesus não está falando contra Maria, Jesus não está falando contra a sua mãe. Muitas vezes nós podemos interpretar esse texto de maneira equivocada, de maneira errada,
Muitas vezes, ao ler esse evangelho, nós podemos imaginar assim, quando Jesus pergunta, né, diz, quando o pessoal fala, né, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e Jesus responde, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Nós somos tentados, muitas vezes, a interpretar de maneira errada esse evangelho, quando nós meditamos esse evangelho de forma isolada, tirando ele do contexto bíblico. Porque quando nós entendemos que aqui Jesus, ele muito mais do que apenas alargar a sua família agora, nos dando a oportunidade de fazer parte da sua família, Jesus também ele faz um elogio à sua própria mãe. Porque quem foi a primeira pessoa que ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática? Foi a própria Maria, a própria Virgem Maria, a mãe de Jesus. E por que nós falamos isso? Porque foi ela quem ouviu da boca do próprio anjo Gabriel, quando aparece, foi ela quem escutou, né, do próprio anjo Gabriel, ave cheia de graça. Veja, nós não temos uma saudação semelhante a essa em toda a Sagrada Escritura. Nós não temos nenhuma saudação semelhante a essa. Apenas a própria Virgem Maria, onde o próprio Deus envia o arcanjo Gabriel, para anunciar a Virgem Maria. E é muito bonito quando nós entendemos isso, porque o arcanjo ele vai dizer, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ele vai dizer, encontrastes graça diante de Deus. Então veja, quando nós falamos que aqui Jesus está elogiando a sua mãe, não é por acaso. É porque nós precisamos entender esse texto, essa passagem, dentro do contexto de toda a Sagrada Escritura. Então é o próprio anjo quem vai dizer, olha Maria, tu és cheia de graça. Não é que tu tens um pouquinho assim da graça de Deus, não, mas tu és cheia de graça, tu transborda da graça de Deus. E quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio anjo Gabriel. Então, se nós formos lá no início, né, do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, capítulo 2, nós vamos encontrar, né, justamente isso, onde o próprio anjo Gabriel vai falar à Virgem Maria, né, ave cheia de graça. E aonde a própria Virgem Maria, depois, em Lucas capítulo 2, ela vai dizer, doravante, todas as gerações vão de chamar-me de bendita. Então, ou seja, aqui quando Jesus fala, né, que a mãe e os irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e põem em prática, Jesus está principalmente olhando e dizendo, olha, ali a minha mãe, ela é aquela que primeiro ouviu e que primeiro pôs em prática. Mas Jesus também está mostrando para nós algo também muito importante. São outros 2 pontos que eu queria meditar aqui com vocês. Primeiro, que ele nos dá a oportunidade de fazermos partes da família dele. Por isso ele vai dizer no versículo 21, minha mãe e meus irmãos são estes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus e a colocamos em prática e a permitimos que ela gere frutos em nós, frutos de conversão, de santidade, de mudança de vida, nós estamos fazendo parte dessa família de Jesus. Nós estamos fazendo parte dessa família do Senhor. Assim foi Padre Pio. Padre Pio, ele fez parte dessa família de Jesus e hoje faz parte no céu, porque ele ouviu a palavra de Deus e tentou colocar em prática e tentou viver da melhor maneira possível a vontade de Deus em sua vida. Padre Pio, que hoje nós celebramos, ele viveu a dor da perseguição, ele viveu os estigmas, mas ele não viveu por ali se lamuriando, se lamentando, se reclamando, dizendo que ia abandonar a igreja, dizendo isso ou aquilo, não. Muito pelo contrário. Padre Pio soube viver unido à igreja, com amor à igreja, porque é o próprio Padre Pio quem vai dizer depois, não é a igreja que precisa de mim, sou eu que preciso da igreja.
Então nós precisamos entender aqui, principalmente aqui, Padre Pio nos ajuda a entender esse segundo ponto do Evangelho, de que não é pelo fato de estarmos na igreja, ou de estarmos próximos, ou tentar estar próximo de Deus, que nós precisamos ou que merecemos ter um tratamento diferenciado, um tratamento VIP, um tratamento melhor. Não é assim que a banda toca, como nós costumamos dizer. Não é assim que a coisa funciona. Aqui Jesus mostra também que o fato de ser um seguidor de Jesus não é simplesmente o parentesco com Jesus seja um critério, não. O anúncio do reino, da palavra, é para todos. De que o fato de estarmos unidos à igreja, tentando servir a Deus por meio da igreja, que nós precisamos ter um tratamento diferenciado. Não é isso. Nós precisamos abraçar a nossa cruz com amor, com paciência e viver em tudo a vontade de Deus em nossa vida. E viver em tudo a vontade do Senhor em nossa vida. Nós precisamos entender o que é a vontade de Deus para nós e realmente dar o nosso sim, sincero, radical, e dizer: sim, Senhor, eu quero viver a Tua palavra em minha vida. Assim Padre Pio fez. Durante 50 anos, trouxe as marcas dos estigmas e por causa disso sofreu grande perseguição, foi provado, foi tentado, diversos tipos de provação, diversos tipos de tentação, mas em tudo, Padre Pio soube se manter fiel e obediente à igreja, amando a igreja. Padre Pio é para nós um exemplo de amor à igreja. Nós temos visto hoje, principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas, eu não gosto do padre fulano, eu não gosto do papa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A primeira coisa que as pessoas fazem, vão para a internet e começam lá, falando mal. Aí fala mal do papa, fala mal do padre, fala mal do bispo, fala mal do influenciador que acompanha, aí fala mal de fulano, de cicrano, de Deltrano, e se diz católica. Padre Pio, ele sofreu vários tipos de perseguição. Mas Padre Pio você não vai encontrar na história da vida dele, ele falando mal do padre, do bispo, do papa, muito pelo contrário. Você vai ver Padre Pio, ele reclamando com as pessoas que falavam mal deles, do papa, do padre, do bispo, de qualquer servo de Deus. Porque ele dizia justamente isso. Quem é você? Para poder, assim, apontar os erros, os pecados dos outros. Quem somos nós para apontar erros e pecados dos outros? Em um mundo hoje, onde as pessoas se dizem amar a igreja, mas fazem questão de crucificá-la na sociedade de hoje, mas fazem questão de, muitas vezes, acaba condenando as outras pessoas, julgando. Nós somos chamados hoje a olhar para o exemplo de Padre Pio e a simplesmente amar. Amar e rezar. Mas, Darlan, aí quando eu vejo o pecado e quando você vê isso, reze. Porque se você não comete o mesmo pecado, você comete outros. Reze. Porque hoje foi aquela pessoa que errou, amanhã pode ser eu ou você. Então reze. Apenas reze. Padre Pio é para nós um exemplo de fidelidade a Deus, à igreja, de como amar a igreja. Padre Pio é um exemplo para nós de amor à Eucaristia. Veja, a caridade nasce por amor a Deus. É o amor a Deus, é o amor a Jesus Eucarístico que faz com que eu ame a outra pessoa. Que faz com que eu viva essa caridade, com que eu busque viver a caridade. É o amor a Deus que me faz olhar para o mais necessitado,
e amá-lo e ter gestos de caridade. Padre Pio, como nós bem conhecemos na sua história, ele foi um homem de caridade. Ele foi um homem de adoração. Porque ele compreendeu que a adoração, a Eucaristia, era a fonte de toda caridade. Por isso ele gastava horas em adoração. Mas também não vivia a sua espiritualidade ali de forma isolada. Muito pelo contrário. Era horas de adoração. Mas ao sair dali, era ir ao encontro do mais necessitado. Ajudando da forma que podia, com dinheiro, com alimento, com o que tivesse disponível ali, até ele chegar a criar um dos maiores hospitais da Itália, Casa Alívio do Sofrimento. Tudo com doação das pessoas. Um coração humilde, um coração obediente a Deus, um coração fiel, é capaz de fazer grandes obras, é capaz de fazer grandes coisas por amor a Deus e aos irmãos. Mas nós precisamos entender que a fonte da caridade é a adoração. A fonte da caridade é a adoração. Então que nós possamos aprender com o Padre Pio nesse dia de hoje, a compreender e pedir realmente a Deus essa graça, desses 3 pontos. Amar a Deus, amar a Igreja, como o Padre Pio. Adorar a Jesus Eucarístico e amar aos irmãos, assim como o Padre Pio fez. Que nós possamos, nesse dia de hoje, pedir ao Senhor essa graça de poder realmente adorar Jesus na Eucaristia, amar a Igreja e realmente sermos pessoas de caridade, assim como foi São Padre Pio de Pietrelcina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu quero finalizar rezando aqui junto com você. Vamos rezar juntos assim esse Pai Nosso, pedindo a Deus essa graça de, a exemplo de Padre Pio, nós também sermos fiéis à Igreja, termos um coração adorador e sermos verdadeiramente homens e mulheres da caridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos rezar assim, juntos, esse ato de amor e contrição. Vamos rezar essa oração, expressando a Deus o nosso amor a Ele e o nosso arrependimento. Eu vou falando a oração um pouco mais pausado e você vai repetindo daí. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, eu vos amo de todo o meu coração, a exemplo de Jesus. E por vosso amor, amo também o meu próximo, como a mim mesmo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Rezemos juntos. Meu Deus, porque sois infinitamente bom e vos amo de todo o meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, e com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa
infinita misericórdia. Amém. E vamos concluindo assim. Quero convidar você a rezar junto comigo, 6 horas, horário da Virgem Maria. Vamos rezar juntos assim a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, vamos chegando ao fim de mais um dia de oração em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. Quero agradecer a você que rezou junto comigo durante esses 10 dias, né? Rezamos a novena a Padre Pio e hoje rezamos o dia, as orações do texto de Padre Pio, meditamos na palavra. Quero agradecer a você que se manteve fiel, rezando junto comigo durante esses 10 dias a Padre Pio. A você o meu muito obrigado, né? Que Deus lhe abençoe. E aqui quero pedir a você que você possa compartilhar, né, essa nossa live. Vai ficar salva aqui no Instagram. Você possa compartilhar e durante todo o dia de hoje também você possa tentar acompanhar, conhecer um pouco mais sobre a vida de São Padre Pio, que você possa meditar um pouco na história. Aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, nós estamos compartilhando vídeos, fotos, né, dos últimos momentos de Padre Pio, né? Então que você possa também, né, olhar, conhecer um pouco mais, rezar também com a história de Padre Pio. E eu vou também deixar aqui no nosso Stories, né, assim que concluir aqui a nossa oração, vai ficar no Stories aqui da página o link do filme de São Padre Pio de Pietrelcina. Se hoje é a nossa dica de filme, né? Então hoje você possa, né, em um horáriozinho ali que você puder, você possa também assistir, né, esse filme de Padre Pio, para também ajudar a conhecer um pouco mais, né, da história desse grande santo, né, dos nossos últimos tempos, né? Então vamos divulgar, ajudar também a divulgar, né, a devoção a Padre Pio, para que mais pessoas também possam conhecer a história desse grande santo, tá bom? Então a você o meu muito obrigado, né, por ter rezado junto comigo, né, até o dia de hoje, né? Então que Deus lhe abençoe cada vez mais, que Deus lhe recompense cada vez mais por tudo isso. E nós estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos no amor desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um santo e abençoado dia. Fiquem na paz, com a graça de Deus.